E Luiz Guto Miguel vence outro top 10 no US Open Juvenil e avança para as quartas de final do torneio. A gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Guto Miguel, da excelente campanha que ele vem fazendo lá nos Estados Unidos. Já é sua melhor campanha em um Grand Slam. Então vamos comentar também um pouquinho do próximo adversário e falar muito do Gutão nesse vídeo aqui. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, o nosso Gutão entrou em quadra hoje ali por volta das 12 horas, horário de Brasília, e venceu o tenista da casa, o Jack Kennedy dos Estados Unidos, número 10 do ranking juvenil, tenista mais velho do que o nosso Guto. Essa partida foi muito legal, que foi na segunda maior quadra lá do US Open, que é a quadra Louis Armstrong Stadium. Evidente que não tinha muito público, porque é do juvenil, o pessoal acaba não acompanhando tanto, mas é legal o Guto ter a experiência já de entrar numa quadra desse tamanho e poder vivenciar alguns momentos muito legais ali. Então o Guto conseguiu fazer uma excelente partida e venceu por duplo 6-4 o adversário. Essa partida do Guto foi uma partida rápida, apenas 1 hora e 10 minutos de duração. No juvenil acaba que temos jogos um pouco mais rápidos ali do que no profissional. Então vamos olhar aqui alguns dados do jogo. Ele ganhou de duplo 6-4. Foi uma partida em que o primeiro set o Guto saiu quebrando na frente, mas depois o adversário devolveu, e aí acabava que o Guto quebrava, o adversário quebrava de volta, mas no final do primeiro set o Guto então conseguiu confirmar a quebra e fechou em 6-4. No segundo set, o Guto estava sobrando, estava com o placar bem adiante, ali bem à frente do adversário, mas o adversário buscou, estava 4-0, mas mesmo assim o Guto conseguiu fechar, colocou os pingos nos is ali, conseguiu fechar essa partida por duplo 6-4. Lembrando que o Jack Kennedy era cabeça de chave 9 do torneio, mais um cabeça de chave que o Guto vence, e atual número 10 do ranking juvenil. Falando alguns dados desse jogo aqui, o Guto acabou não tendo ace, teve 2 duplas faltas, o adversário teve um ace e 2 duplas faltas, o Guto acertou 63% de primeiro saque, esses dados estão aqui no canto direito, tá pessoal, para vocês que estão assistindo olhando a telinha, e desses 63% o Guto ganhou 62% dos pontos que ele jogou com o primeiro serviço. Quando jogou com o segundo serviço, o Guto ganhou metade dos pontos, e aí quando o adversário sacou com o primeiro serviço, o adversário não foi regular com o primeiro serviço, acertou 46% dos pontos, vencendo 62% dos pontos jogados com o primeiro saque, o Jack Kennedy. E com o segundo serviço, o Guto pressionou demais o saque do adversário. O adversário ganhou apenas 37% dos pontos quando jogou com o segundo serviço. Na rede, hoje o Guto não teve um bom percentual de aproveitamento, acertou 6 de 12, 50% de aproveitamento. E o adversário, 83% de aproveitamento na rede. Breakpoints convertidos, o Guto converteu 5 de 7, então gerando bastante breakpoints. E o adversário, Kennedy, converteu 3 de 4, 75% de aproveitamento. O Guto com 11 winners, o adversário com 9, erros não forçados 24 para o Guto e 28 para o adversário, um percentual alto de erros não forçados, e o total de pontos vencidos mostra aqui que o Guto foi muito superior ao adversário, vencendo 63 pontos e o adversário 52. Uma boa diferença entre os dois nessa partida. Então, pessoal, o Guto ele comandou esse jogo nas ações, de pressionar o saque do adversário principalmente. Só que ele também oscilou bastante na questão do seu saque, permitindo algumas possibilidades de break, o que é um pouco normal, tem essa oscilação. Do outro lado também tem um adversário que acabou que estava devolvendo bem os saques do Guto, estava inclusive dando winners de devolução. O saque que é uma boa oportunidade para o Guto continuar a evolução, mas o Guto está indo muito bem, boa movimentação, jogo de fundo de quadra, jogo de rede, drop shot. Então o Guto em plena evolução, lembrando que ele é bem mais jovem que esses adversários que ele está enfrentando. E olhando um pouco a trajetória do Guto Miguel, na primeira rodada ele venceu o cabeça 7 do torneio, número 9 no ranking ITF, o alemão Nils McDonald, então ele venceu ali por 6-1, 6-4, destruiu o adversário, esse então que é o atual campeão de Roland Garros Juniors. Depois pegou um adversário um pouco mais tranquilo, Caldwell dos Estados Unidos, ele venceu por 6-4 e 6-2 em 1 hora e 11 minutos, e agora pega então outro top 10, então o segundo top 10 que ele vence, outro cabeça de chave 9, ranking atual dele aqui 10, o Jack Kennedy, então ele venceu por duplo 6-4 esse adversário. Agora, pessoal, quem que ele vai enfrentar então na próxima rodada, a rodada de quartas de final do US Open Juniors?
Ele vai pegar aqui o britânico, o Bond, em cabeça de chave 14, o outro cabeça de chave do torneio. Esse cara aqui venceu a primeira partida por 2-1 de virada. No tie-break aqui do último set ele venceu por 10-0, né? Então assim, o adversário dele saiu do jogo. Depois ele ganhou aqui outra partida de 6-3 e 7-6, 1 hora e 17 minutos. E venceu aqui o cabeça de chave 2 do torneio, uma pedreira, que é o Santa Marta. Ele venceu aqui por 6-3, 6-4 em 1 hora e 5 minutos, um baita de um resultado. Então os dois se enfrentam agora nas quartas de final. Esse jogo, pessoal, ele vai ocorrer nessa quinta-feira, amanhã. No momento que eu gravo ainda não está definido o horário. Assim que sair eu coloco no primeiro comentário para vocês. E o Guto, então, se vencer, pega aqui ou cabeça de chave 5, Vassilev aqui, ou o Johnson dos Estados Unidos em uma eventual semifinal, que seria um baita de um resultado para o nosso Guto Miguel. E antes, pessoal, de continuar a nossa análise e falar um pouquinho do próximo adversário do Guto Miguel, eu queria pedir para você deixar um winner na descrição do canal, então se inscreva para ajudar nosso trabalho, deixe um like também, comenta se você acha que o Guto pode avançar, se você está gostando do Guto Miguel, se você já acompanha ele, dá um hype no nosso conteúdo também, ativa o sininho, são formas de ajudar muito o nosso trabalho. Quer ajudar ainda mais? Vire membro do nosso canal, clique em Seja Membro, é um valor bem simbólico e ajuda muito de maneira financeira, que permite que a gente possa continuar com o canal, trazer mais conteúdo, fazer conteúdos exclusivos para vocês também, que são os membros do canal. Pessoal, então assim, o Guto Miguel agora ele pega o Oliver Bonding da Grã-Bretanha. Esse tenista aqui, vamos dar uma olhadinha no perfil dele, ele já tem 18 anos, ou seja, bem mais velho que o Guto, né? O Guto tem 16 anos e 6 meses de idade. O ranking ITF dele atual é 17, mas ele já foi 8 do mundo. Ele vem fazendo a transição para o profissional de maneira mais intensa do que o Guto, porque é mais velho, né? Então tá dando adeus aí ao juvenil também. E se a gente olhar um pouquinho aqui do histórico dele de títulos, ele tem boas conquistas, né? Ele já ganhou título na grama, no saibro e também no piso duro. Inclusive, ele ganhou o torneio de Blumenau ano passado, um J500. Esse ano ele ganhou um J300 na grama. Ano de 2023 ele também tem um J300 aí em piso duro e os títulos menores de 2022 no piso duro. Então, um jogador aí que vem com resultados em todas as superfícies. Ele também, ele vem aí fazendo a transição para o profissional, hoje é 816 do ranking, melhor ranking dele na carreira na última atualização. Jogando aqui, pessoal, alguns torneios, M25 aqui, os torneios de entrada, então é isso que ele vem fazendo aqui, fazendo essa transição para o profissional. Essa é a história aqui então do Oliver Bonding da Grã-Bretanha. Pessoal, então assim, o nosso Guto Miguel consegue um baita de um resultado nos Estados Unidos, ele vem daquele título no Canadá, um J300 no piso duro, e agora ele avança para umas quartas de final desse Grand Slam. Ele fez ótimas partidas, esse último jogo ele acabou oscilando um pouco mais no saque, mas conseguiu avançar, conseguiu ser firme, conseguiu quebrar também. Ele e o treinador conversam bastante, trocam ideias, então é uma coisa ali um pouco diferente, né? Uma situação um pouco diferente que a gente vê com o João, que é um outro tipo de comportamento, onde fica um pouco mais quieto. Já no Guto tem essa interação mais entre treinador e jogador, e não tem nada de errado entre o João Fonseca, o treinador dele, nem aqui com o Guto de falar demais. Cada um tem o seu jeito, né, de conversar com o treinador, de lidar com a situação, mas achei bem legal essa interação. E aí, então, agora ele vai para as quartas de final, pega um adversário que é um cabeça de chave, mas o momento do Guto é excelente, a gente está vendo isso. E sim, ele tem boas chances de fazer uma baita partida e quem sabe avançar para uma semifinal, que já seria um resultado excelente, espetacular, já é um baita resultado. O Guto que já está entre os 20 melhores do juvenil, sendo mais jovem entre eles, com apenas 16 anos e 6 meses, evoluindo cada vez mais. Penso que a questão do saque é algo natural, o pessoal fala muito, mas o Guto precisa melhorar o saque. Sim, precisa, mas isso é uma tendência. Ele vai evoluir, ele vai trabalhar essa situação, então acredito muito numa evolução do Guto no saque também. Fora que ele tem todos os outros golpes, né? Ele consegue fazer drop shot, ele tem inside out muito bom, gosto demais, consegue fazer paralela esquerda também, joga bem de fundo de quadra, tá subindo para a rede, tá fazendo também trabalhos de jogar dupla, então muito legal o Guto fazendo essa evolução e crescendo demais.
Então, realmente, o Guto vem, assim, deixando cada vez mais feliz, e eu vou torcer muito por ele aqui no canal, vocês sabem disso, que é o canal do torcedor, não só por ele, como todas as jovens promessas do tênis que a gente acompanha aqui, e os tenistas já são consolidados também. Então, pessoal, é isso, coloca o placar aqui, eu acredito numa vitória do Guto, vou colocar aqui que o Guto vence por 2-0, coloca o seu placar que eu quero muito trocar uma ideia com vocês. Pessoal, meu muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!